Bom, voltando aqui com a gravação do vídeo, a gente tinha parado nessa etapa, né, de valores. E se você for perceber, eu fui dar aquela volta, né, falei na parecida e tal, e senti que tá tudo muito homogêneo, assim, né, toda a silhueta do trabalho, ele tá tudo, tipo, cinza, assim, você não. Se você fechar um pouco o olho, assim, meio de longe, você não vai ver grandes destaques, assim, né, na silhueta do desenho. E lembra que eu tinha falado de colocar, né, um tom mais escuro nesse trecho e tal. Bom, daí eu resolvi, na verdade, fazer um experimento e mudei, assim, com a mesma técnica que a gente vem usando, né, de escolher dentro dessa mesma paleta, escolhi só um tom mais escuro e fiz uma composição diferente. Você pode ver, eu deixei o pano de fundo, né, o véu mais claro, deixei mais homogênea a cor do corpo, né, sem muitos highlights assim localizados, e o tecido da roupa dela um pouquinho mais escuro, mas assim bem contrastante com o resto, o que criou uma silhueta muito mais interessante. Em termos de desenho, assim, a gente pode dizer que a gente tem um desenho muito mais, além de melhor leitura, né? A gente tem um- uma silhueta mais legal. Você vê o recorte aqui do vestido com a perna e tal. Você consegue. Aqui ficava uma coisa, tá vendo? Muito próxima, meio confusa. Aqui você consegue separar os elementos do desenho e identificá-los, assim. Acho que esse é o lance. Aí já entra numa etapa de composição, que acho que não é bem o que a gente quer trabalhar aqui, né? Então tem aqui só veio separado para mostrar, né? Você vê que não tem assim. São pequenas mudanças que eu fiz que fizeram total diferença para nossa composição. Olha lá, não foi muita coisa assim que eu mexi. Foi mais uma coisa de tonalidades mesmo, né? Você vê valores. Só para mostrar o quanto mexer nos valores de um trabalho, né? Que vou fechar, já tá salvo aqui, como uma outra versão. Como só mexendo nos valores de um desenho a gente consegue mudar toda a percepção dele, né? Ele fica, o olhar percorre ele de maneira diferente. E bom, se eu tirar você vê que se eu tirar a linha aqui agora, eu tenho já uma silhueta bem interessante, né, também. Se for perceber aqui, eu quase não preciso da linha. Então, o que eu quero fazer aqui na verdade, aqui está em normal, vou deixar ali em multiply, que muda, você vê que mudou aqui, algumas coisas estavam em branco, eles voltaram para aquele cinza 50% que a gente tinha, né? E eu vou reduzir um pouco a opacidade dessa camada. Pouca coisa assim, acho que só pra. Tá vendo? Vai me dar problema um pouco o quê? Aqui que eu vou ter que fazer um. Vou ter que preencher esse trecho, né? Mas eu vou ter um tom de cinza no meu. Na minha linha. E a minha linha vai pegar mais a cor que eu for aplicar. Não vai ficar totalmente preta. Então vamos lá, né? Porque depois que eu for fazer um overpaint, né, na coisa vai ficar mais legal de trabalhar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou já tem essa etapa de fundir essa color mask com a cor base, ou seja, eu tenho já, se eu for tirar a outline, essa minha cor base recortada pela mesh, ok? E tem essa linha aqui. Bom, antes de fazer isso, na verdade, eu vou vir aqui na color mask e vou fazer esse cabelo.
E dá até pra eu brincar um pouco aqui com essa cor aqui. É, tem alguns traços aqui que estão bem bagunçados, dá pra gente dar uma limpada. E uma coisa que é muito legal nesse processo seria agora, né, que eu tenho essa cor base e essa cor sobreposta, eu desenhar uns detalhes nela, né, assim, apresentar detalhes maiores, já que elas já estão bem definidas, mas eu tenho que tomar cuidado para novamente não me perder nas cores, né, e não criar aí aquelas piscinas de cor escura e de cor clara que vão bagunçar com o olhar do meu observador. Então aqui, o que que eu vou fazer? Vou. Você vê que ainda tem uma certa diferença entre os meus braços e o pano, mas é pouca coisa. Eu vou fundir essa camada de cor com a camada de cor de baixo. Tá vendo? Já quase não precisa mais de linha. E vou fundir, sim, por que não, a minha linha com o meu desenho de baixo. Tudo numa coisa só agora, não tem para onde ir. Nowhere to run. E eu posso até usar essas cores para criar uns detalhes mais legais, criar mais assim, polir alguns efeitos que eu tinha feito antes e que não estavam nítidos e que agora eu posso trazer a nitidez que eu queria para eles, trabalhando diretamente em cima da minha camada mais escura. Tentar não usar muito o preto, né? Usar um tom mais escuro, mas assim, não, como eu falei antes, não tenha medo de meter cor. Eu já desencanei daquele. Lembra quando eu tava ainda polindo a paleta, escolhendo preto e tal. Como eu vou ter que fazer esse malabarismo entre CMYK, RGB, Scale, caramba, recomendo já que comece em RGB e viva lá a vida louca. Já faço em RGB mesmo porque é o formato dessa etapa de pintura por overlay. Ele é feito através. O próprio overlay só vai dar o efeito que a gente vai querer aqui se for em RGB. Então perdi, de um tempinho falando sobre composição do preto e branco, mas que acho que não atrapalha, né? Só agrega aí todo conhecimento, é legal de ter. Aí tá vendo que eu vou suavizando essa divisão de cor. Eu quero ela marcada, mas não quero ela marcada demais. Eu quero que ela mantenha aqui. E aqui eu vou, né, aumentando esse meu alcance de gama, né? Desde o do preto até cores mais claras. E aqui eu queria fazer alguns detalhes de renda mesmo, né? De desenhos mais complexos que eu vou poder fazer nessa etapa pintando por cima da linha, né? Então eu vou deixar até um pouquinho de linha, mas assim, tá vendo? Bem suave, só o suficiente para manter uma silhueta, tá vendo como fica mais leve o desenho e tal. E aqui eu vou pegar essa cor para dar um pouco de detalhe, só que num trechinho menor.
são detalhes que eles nem chegam a ser, né, tão perceptíveis, assim, uma coisa mais do artista e tal. Eu já tinha esses detalhes em mente e quis dar continuidade a eles. Nada que assim vai mudar drasticamente o resultado da minha obra, mas que fica mais interessante. Lembrando que aqui eu não tenho uma luz muito marcada, não dá para fazer grandes highlights, né? Aí quando eu venho aqui com a borracha, dou uma fundadinha para fazer até um relevo interessante aqui no parapeito e continuo aqui com o meu desenho. Mesma coisa aqui, né? Eu tenho, tá vendo, uma marcação mais pesada do traço que eu vou eliminar aqui.
Bom, parar por aqui. Minha mão tá doendo. Vou dar uma descansada. E aí sim, é cor.